Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre história pública. Esse programete que, além de história, fala sobre diversos outros assuntos. A gente costuma dizer que é um podcast também de ciência política, por que não, né? Mas prioritariamente é um podcast de história pública falando sobre diversos assuntos. Eu sou Pablo Magalhães, estou aqui mais uma vez conduzindo, hosteando esse episódio do Historiante, que te acompanha aí na sua corrida matinal, na sua lavagem de roupa. Você que está arrumando a casa, você que está lavando os pratos, seja bem-vindo mais uma vez a este programete que está ultimamente um pouco irregular em suas postagens, né? Ele deixou vocês na mão no final de semana passado, mas estamos de volta, né? Para fazer a alegria da massa historiante. Estou aqui acompanhado do homem que não gripou neste agosto. O homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco, o camarada Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Não peguei resfriado, mas tô que nem a australiana lá no breakdance das Olimpíadas, só nadando no seco, dançando saci, só o restinho. Cara, eu não assisti a apresentação dela. Ela ganhou alguma medalha? Segundo informações, ela ganhou 3 zeros. E até Meu o pessoal Deus. do Breaking Dance dos Estados Unidos disse que parecia uma piada ela lá nas Olimpíadas. Caramba, eu só vi a apresentação dela por memes. Então, não Foi fazia triste. ideia do que tinha acontecido. Temos aqui também o homem das Minas Gerais, que agora está curtindo um calor, que a frente fria foi embora das Minas Gerais. Seu Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. A gente ainda tá com um resquíciozinho aqui da frente fria. À noite tá frio, mas durante o dia já tá bem calor. E amanhã e domingo, aliás, sábado e domingo prometem aí bater os 35 graus na região de Alfenas. Bicho pegando por aqui. O Maceió é uma terra muito bonita, muito abençoada, sabe? Só que assim, é uma terra em que você pode viajar, vir pra cá, passar uns dias, e você nunca conseguir ir na praia, porque vai chover todo santo dia, toró, assim, e um frio também, né? De bater o queixo, e como também pode fazer 45 graus, né? Então, venham a Maceió. Maceió é uma terra legal para você passear. Essa semana aqui na segunda e terça-feira batemos 5 graus com a máxima de 12, 13. Hoje a mínima era 14 graus. A máxima foi a 28, mais ou menos. Aí pro final de semana aí vai aumentando. Pois é, que loucura, hein? Bom, estamos hoje aqui reunidos para falar mais um episódio sobre geopolítica na Latinoamérica. Hoje é dia de falar sobre a Venezuela, né? Enfim, tem muitos veículos, eles costumam falar muito da Venezuela, só que, como sempre, eles seguem um viés, né? Então, não pensem que a grande mídia corporativa, ela vai falar sobre a Venezuela com imparcialidade. Você precisará buscar conteúdos que lhe forneçam certa profundidade na análise sobre a Venezuela. Então, assim, o que está acontecendo, o que aconteceu nas eleições, o que continua acontecendo, que as eleições tiveram desdobramentos até hoje, não é uma coisa recente. Esse problema é um problema muito antigo na Venezuela, e eu espero que a gente consiga esgotar esse assunto nesse episódio, né? Mas antes de entrar na pauta, vamos para a marmota da semana, Cleber Roberto. Marmota da semana. A marmota da semana foi complicada, porque eu tive, nesse período, de alterá-la 3 vezes. Nesse dia de gravação de manhã tinha uma marmota,
No finalzinho da tarde eu troquei por outra que apareceu e agora nos bastidores eu estava alterando por outra que eu recebi no WhatsApp, não acreditei, fui pesquisar e é verdade. E é uma notícia que envolve o nosso querido capitão. O nosso querido capitão estava aqui no Nordeste e o nosso capitão Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso em comício. Essa notícia está no jornal O Tempo. Coitado do nosso capitão. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve participação interrompida em um comício na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, após ser atacado por abelhas. O político iniciava um discurso e, com a aparição do enxame, deixou o topo do trio elétrico, no qual era acompanhado por apoiadores. Nós somos uma grande nação, com escolhas, iniciou Bolsonaro, interrompido pela aparição das abelhas. Tem um monte de abelhas aqui, pessoal. Muito obrigado a vocês, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, anunciou antes de descer do trio. O locutor do ato bolsonarista chegou a brincar com a situação, apontando o ex-chefe de Estado como o mais amado ex-presidente do Brasil. Gente, vocês nem imaginam, um monte de abelhas surgiu aqui. Aí não tem como continuar. O homem é tão doce que até a abelha apareceu aqui, disse o homem. A notícia no jornal O Tempo, mas eu lembro que aqui em Petrolina teve um surto de abelhas, um ataque de abelhas. Só que elas não estavam em flores, elas estavam no cemitério. Aí digamos, acho que foi uma escolha assim opcional dessas abelhas. Coitada das abelhas, né? Você falou coitado do capitão, mas eu tô com pena das abelhas. Pois bicho, é uma coisa tão demodê, não saiu de moda não ser bolsonarista, não virou uma coisa cafona, não. É retrô. Meu Deus, rapaz, e nesse comício tinha pouca gente, não era aquelas motocicletas dele, não, era ali meia centenas de pessoas, não acho que dava nem 100 pessoas e as abelhas lá atacando. Mas, bicho, eu entendo, né, e acho muito bom que tenha pouca gente lá no evento desse idiota. Mas no final das contas, ele ainda não é uma grande força eleitoral? Com certeza. Acho que não. Eu acho que no sul e sudeste, aqui no nordeste não. Eu tiro aqui aqui por Petrolina, que a candidata dele aqui, na última pesquisa, segundo tem alguns blogs de notícia, o partido dela, no caso o PL, foi processado pela Justiça Eleitoral por ter alterado os resultados de uma pesquisa, em que ela aparecia com 2%. Eu acho que o Bolsonaro em si, ele não tem tanta força mais, mas ele ainda influencia uma massa muito grande, ele influencia um movimento muito grande. A gente pode ver isso que está acontecendo, inclusive em São Paulo, depois do debate que aconteceu, o que ele tem apoiado o Pablo Marçal e como ele tem crescido dentro dos conservadores pela influência de Bolsonaro, pelo discurso de Bolsonaro e o apoio de Bolsonaro. Inclusive tinha uma manchete na Folha essa semana a respeito disso. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro em si, ele não tem tanta força mais, mas o movimento dele ganhou tanta... O movimento que ele tá à frente ganhou tantos adeptos e criou tantas raízes que eu acho que o movimento ainda é muito forte. Rapaz, vocês tomem cuidado em dizer que Bolsonaro não tem força, velho. A gente tinha um discurso muito parecido. Olha, eu peguei um dia desse pra ouvir um episódio que a gente gravou nas eleições de 2018. 2018, né, Clara? A gente lançou aquele episódio sobre polarização política. Um dos primeiros, né? Eu acho que foi Fake News, um dos primeiros, em 2018. Que já começava a falar sobre as coisas dele. E polarização política, pô, a gente lançou isso também. Em que a gente dizia, não, mas essa coisa de Bolsonaro não vai muito adiante, não. Isso aí é coisa... Porque a gente estava acostumado com o Bolsonaro, aquele palhaço do CQC, né? Ele continua sendo o mesmo palhaço. A questão é que a sociedade brasileira, ela se descobriu conservadora e se descobriu reacionária também. E acabou votando no Bolsonaro. Eu acho que o negócio não é nem o bolsonarismo em si. Eu acho que é um movimento reacionário mesmo, fascismo mesmo, puro e simples.
Se aparecer um candidato aí forte, com as mesmas ideias de Bolsonaro, esse mesmo público vai mudar, vai migrar o voto. Sei É não, porque viu, eu acho que porque nesse momento o maior nome dessa extrema direita no Brasil é ele, é Bolsonaro. Isso aí não dá para mentir. Mas essa ideia conservadora, reacionária no Brasil sempre existiu. Isso aí tá intrínseco na sociedade. Se aparecer um outro candidato com mais força que ele, essa galera muda, essa galera migra. Porque ele sempre eu também migra. não sei. Eu acho que ele tem bastante. Embora eu acredite que ele não seja tão influente, mas ele tem força. Eu acho que ele tem uma força muito grande ainda. Rapaz, eu não vou fechar a análise não, viu? Eu não espero mais nada. Quer dizer, eu espero tudo. Sendo bem sincero. E olhando para esse caso do Bolsonaro, me lembra muito um episódio de Black Mirror, cara. Que foi lançado muito antes disso tudo acontecer. Que é um comediante, que ele é o dublador de um urso digital. E esse urso digital, ele entra na campanha presidencial e o povo vota no urso digital e o urso digital vence. Eu não lembro o nome desse episódio, quando a gente estiver discutindo eu vou tentar atrás, para nada das indicações eu indicar esse episódio. Mas assim, desse contexto da conectividade, eu acho que a opinião pública ela vai estar muito suscetível àquilo que é veiculado nas mídias sociais. Eu acho que a mangueira de desinformação que o Bolsonaro e sua equipe têm, ele ainda é muito forte. A comunicação da direita é muito boa, né? Então, assim, da direita e da extrema direita, ela é muito boa. Então, eles têm estratégia, né? Muito diferente do que a gente tem, do que a esquerda tem. Eles têm uma estratégia muito boa e têm uma comunicação muito bem afinada. Simbora para o giro de notícias, começando aqui com Carta Capital. OEA convoca reunião extraordinária sobre situação na Venezuela. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA, realizará nesta sexta-feira, 16, uma reunião extraordinária para analisar um projeto de resolução sobre a situação na Venezuela, em plena crise desde a reeleição de Nicolás Maduro como presidente nas questionadas eleições de 28 de julho de 2024. A reunião está marcada para as 17 horas de Brasília, na sede da OEA em Washington, a pedido dos Estados Unidos, segundo um comunicado publicado na quinta-feira, dia 15, pela organização. O projeto de resolução pede ao Conselho Nacional Eleitoral, a CNE, venezuelano, que publique, entre aspas, rapidamente as atas com os resultados da votação das eleições presidenciais a nível de cada sessão eleitoral, fecha aspas, e permita, abre aspas novamente, uma verificação imparcial dos resultados. Essa próxima notícia tá rolando muito, gente, que tá no G1. Fake, que mulher protestou contra o resultado das eleições na Venezuela usando sangue falso. Vídeo foi retirado de contexto. Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual uma mulher de vestido azul e amarelo supostamente faz um protesto usando sangue falso contra o contestado resultado da eleição na Venezuela e a reeleição do presidente Nicolás Maduro. É fake. Na gravação, a mulher retira 2 sacos de sangue falso debaixo do vestido e os derrama sobre si mesma, enquanto caminha por um tapete vermelho. Rapidamente, um segurança aparece e escolta a jovem para longe. O vídeo foi compartilhado dezenas de vezes no Facebook com a legenda: "Olha o que a Miss Venezuelana fez. Quem sabe assim o mundo não acorda. Bora ajudar e repassar." No X, uma publicação ainda sugere que o protesto teria acontecido durante os Jogos Olímpicos de Paris e reúne 900 mil visualizações até a sexta-feira do dia 16. Uma busca reversa de imagens no Google
revelou que, na verdade, o episódio ocorreu no tapete vermelho da 76ª edição do Festival de Cannes, na França, em 22 de maio de 2023. A responsável pela manifestação é a influenciadora ucraniana Iolana Chernobyl, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Continuando com Opera Mundi. Lula afirma que Venezuela não é uma ditadura. O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, negou nesta sexta-feira, dia 16, que a Venezuela, governada por seu homólogo Nicolás Maduro, esteja vivendo um regime ditatorial. Pelo contrário, ressaltou que o país carimbenho é interessante para o Brasil, destacando os benefícios da parceria comercial e política entre as nações. Segundo o presidente, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas nesse mundo. Acho que a Venezuela é interessante para o Brasil. É um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, um país com o qual já chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial. É um país que pode ser um grande parceiro na construção de uma força política, fecha aspas. Isso pontuou um mandatário brasileiro durante uma entrevista à Rádio Gaúcha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde cumpre a agenda. E para fechar, Brasil de fato. OEA pede publicação das atas e verificação independente dos resultados das eleições da Venezuela. Em nota oficial, a OEA pede que seja preservado todo o material eleitoral recolhido pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, em 28 de julho, dia das eleições. Esses documentos estão sendo analisados pela Justiça venezuelana em um processo de investigação que apura as denúncias feitas pela oposição. A organização reforça também a necessidade de que todas as partes envolvidas se comprometam com uma saída pacífica para a situação, envolvendo a disputa eleitoral, abre aspas, respeitando a vontade da população, fecha aspas. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. As eleições presidenciais da Venezuela, realizadas em 28 de julho de 2024, foram um reflexo das complexidades e tensões que marcaram a história política recente do país. Nicolás Maduro, candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela, foi reeleito para o terceiro mandato. A eleição foi uma das mais disputadas dos últimos 31 anos, com um recorde de 13 candidatos. Embora a candidatura de Maria Corina Machado, inicialmente vista como uma ameaça significativa a Maduro, não tenha prosperado devido à sua inelegibilidade de 15 anos. E no lugar, ela botou um cara que serviu como poste para ela puxar voto e ele praticamente eleger ela por tabela. A corrida eleitoral de 2024 foi notável pela quantidade de candidatos e pelas controvérsias que surgiram. A Maria Corina Machado, que eu falei, que é uma figura proeminente da oposição, foi barrada de concorrer devido a uma decisão de inelegibilidade imposta pelo Tribunal de Justiça lá da Venezuela em 2023. Então, assim, quem concorreu, né, a eleição, não foi ela. Ela colocou inicialmente uma mulher substituta, que era a Corina Iores, e que não conseguiu participar e não conseguiu se inscrever no Conselho Nacional Eleitoral, que é como chama o TSE deles, né? Lá eles chamam de CNE, e acabou concorrendo outro cara no lugar, né? Um cara, inclusive, que nem tem tradição na política venezuelana. Foi só para receber os votos que seriam destinados a Maria Corina Machado. Complicações geraram críticas internacionais, como com o Brasil expressando preocupações sobre a transparência do processo eleitoral. O governo venezuelano respondeu às críticas com um tom defensivo, acusando as observações internacionais de serem intervencionistas e desinformadas. O sistema político da Venezuela é presidencialista, com o presidente sendo eleito por voto direto para um mandato de 6 anos, com reeleição permitida. O CNE é responsável pela administração das eleições, incluindo o estabelecimento de calendário eleitoral e o registro desses candidatos.
A eleição de 2024 ela ocorreu em um contexto histórico e político bem conturbado. A história política da Venezuela é marcada por uma série de eventos tumultuados que moldaram a história política do país, a cultura política do país. No século XX, a Venezuela vivenciou um ciclo de golpes e ditaduras. Após um golpe em 1948, liderado por Carlos Delgado, outro golpe, em 52, comandado por Marcos Pérez Jiménez, estabeleceu uma ditadura que durou até 1958. A queda de Jiménez levou à formação do Pacto de Punto Fijo, um acordo entre os 3 principais partidos políticos que prometia alternância no poder. No entanto, o pacto eventualmente resultou em um sistema bipartidário que limitava a oposição e restringia a liberdade de imprensa. Extraoficialmente, era um partido oficialmente era um partido de esquerda e um partido de direita. Mas, de fato, eram 2 partidos de direita que se alternavam no poder para dar aquela ideia de que existia democracia na Venezuela. A década de 80 trouxe novas crises. O governo de Carlos Andrés Pérez implementou reformas neoliberais que causaram o Caracazo de 1989, uma onda de protestos violentos contra o aumento dos preços dos bens essenciais. Hugo Chávez, que era um militar que havia participado de manifestações e tentado um golpe em 1992, emergiu como uma figura carismática. Em 98, Chávez venceu as eleições presidenciais e lançou o movimento Quinta República, o MVR. Seu governo promoveu um referendo que resultou na nova Constituição da República Bolivariana da Venezuela em 99, substituindo o Senado por uma Assembleia Nacional e destacando a soberania nacional e a unidade latino-americana. Durante seu mandato, Chávez tentou escapar do neoliberalismo, mas sua política econômica continuou altamente dependente do petróleo. A nacionalização da PDVSA, que é a estatal lá de extração de petróleo, e as missões bolivarianas foram iniciativas importantes, mas o governo enfrentou resistência interna e externa. Em 2002, uma tentativa de golpe, uma paralisação econômica, conhecida como paro petroleiro, foram contidas com o apoio popular e militar, resultando na reestruturação da PDVSA e uma breve recuperação econômica. Chávez permaneceria no poder até sua morte em 2013, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência. Maduro enfrentou uma grave crise econômica exacerbada pela queda dos preços do petróleo e sanções internacionais severas, organizadas e lideradas pelos Estados Unidos. Entre 14 e 20 deste século, a Venezuela sofreu com sanções e tentativas de golpe, mas também buscou o apoio de aliados como China e Rússia. Recentemente, a guerra na Ucrânia trouxe um alívio parcial das sanções, oferecendo alguma esperança de recuperação econômica, embora a crise política e econômica continue a ser um desafio significativo para o país. 2024 tivemos essa eleição, que não é um evento isolado, que é mais um capítulo nessa longa e complexa história política, marcada por turbulências e transformações profundas na Venezuela, e é o palco central das nossas análises hoje. Meus amigos, como é que vocês estão observando todo esse processo? Me perdoem esse editorial gigantesco, mas a história da Venezuela não tem como resumir em menos do que isso. Como é que vocês estão analisando esse processo? O que é que vocês querem levantar aí para a gente debater? E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se
venezuela.com/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Esse momento da Venezuela é um momento que traz não somente uma análise dos países vizinhos, como também uma apreensão, porque nós sabemos da importância venezuelana para o contexto latino-americano, principalmente pela questão do petróleo. Isso aí é algo essencial. E devido a essas grandes reservas de petróleo que a Venezuela possui, ele sempre foi visado pelas grandes oligarquias. Por exemplo, antes do Caracasso, já havia governantes venezuelanos que se usufruíam das commodities do petróleo para ter um crescimento vertiginoso. Isso aí lá nos meados da década de 1970, aquele período que também aqui no Brasil ocorreu entre aspas, milagre econômico, que dependia de capitais estrangeiros, mas aí voltando para o contexto venezuelano, eles utilizavam commodities do petróleo. Quando veio a volta, digamos, a regulação do preço do petróleo, aí veio a crise econômica venezuelana, que se perpetuou pelos finais da década de 1970, início da década de 1980, teve o Caracasso, que foi aquele grande movimento popular, que foi o primeiro momento ali que apareceu Hugo Chávez. Foi nesse momento ali como um líder ali de baixa patente das Forças Armadas. E depois do Caracasso, a gente vê novamente a Venezuela ali sendo visada pelas oligarquias, por esse poder da direita. Hugo Chávez, ele consegue, através da Revolução Bolivariana, ascender ao poder. Foi um momento em que a Venezuela teve um grande crescimento econômico. A PDVSA, que é a estatal de petróleo, ela teve importância internacional. Agora, nesse momento em que vemos Nicolás Maduro, com essa eleição da Venezuela, a gente vê exatamente um momento em que todas essas esferas da direita, eles querem novamente ter esse acesso à Venezuela. Principalmente porque eles sabem, os Estados Unidos sabem, a União Europeia sabe que essa situação que, vamos ver um mundo global, a situação que está ocorrendo ali no Oriente Médio, as tensões de lá, elas podem eclodir um conflito regional. E se tiver um conflito regional, eles vão ter que depender do outro barril de petróleo do mundo, que é a Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, por isso que vocês veem essa pressão constante. Praticamente toda semana ali está a OEA falando, os Estados Unidos falando que tem que reprimir o governo de Maduro, que tem que tirar Maduro do poder, porque eles querem ter esse acesso ao petróleo. O governo brasileiro, muitos podem até dizer que está sendo conivente, porque só está querendo as atas, tudo. Mas é a parte legal de um processo democrático. Tem que verificar esse processo. Não pode só sair, apontar o dedo e dizer que está errado. Não. A partir do momento em que tiver toda essa comprovação de que houve ou não alguma irregularidade na Venezuela, aí sim se vai tomar as medidas. De antemão, não. Antemão é bem complicado você, em um processo eleitoral, sem ter a documentação em mãos, já sair acusando. E um detalhe muito importante para os ouvintes que estão ouvindo aqui esse podcast, que está rolando muito, a gente colocou até no editorial sobre essa fake news que saiu. Está rolando muitas fake news com relação ao que está ocorrendo na Venezuela. Então é sempre bom verificar, olhar, porque vez ou outra são fake news que acabam afetando indiretamente o que está
ocorrendo lá, e também até mesmo o direcionamento do governo brasileiro. Então é bom ter muito cuidado com isso. E sempre ter em mente o que a gente está comentando já aqui nesse início, que a Venezuela é um país muito visado pela direita mundial, pelos governos neoliberais, porque o mundo está vivendo agora um momento de graves conflitos, e graves conflitos em regiões de suma importância de abastecimento de petróleo. Então eles querem realmente esse domínio sobre a Venezuela. É interessante essa fala do Kleber a respeito da interferência e do domínio a respeito em cima da Venezuela. Na fala dele eu estava pensando e lembrando, né, que a gente conversou até um pouquinho nos bastidores a respeito de como isso tem sido visado, não só agora na questão da eleição, mas já há algum tempo, né, como na época da governança, do período de governo do Trump, quando ele começou a criar sanções a respeito da Venezuela, enquanto ele não conseguia domínio em cima do país. E a gente vê isso sendo desenvolvido ao longo desses anos, e isso se tornando cada vez mais forte. E além disso, é uma possibilidade, esse domínio e essa movimentação a respeito das eleições, essa pressão que tem acontecido, que é também uma possibilidade de formar uma base em cima da América Latina, principalmente em cima, nem na América Latina, né, na América do Sul, tanto do governo americano quanto da Europa, que hoje não se tem tanto um domínio, não se tem uma base tão bem consolidada como havia, por exemplo, na época da ditadura militar, que havia interferência dos Estados Unidos no Brasil, na Argentina, né, na época da ditadura argentina e por aí vai. Igual agora a gente não tem mais esse movimento, não tem mais essa dominância americana aqui. E uma das possibilidades que se vê agora para essa dominância é quanto à eleição, que é uma desculpa e uma desculpa para defender uma democracia, lutar por uma democracia no país e se criar não só essa questão da base, da possibilidade de ter ali a interferência americana e de se criar um quintal dos Estados Unidos ali na Venezuela, mas também a questão do petróleo, né? Principalmente a questão do petróleo. E além disso, tem um outro ponto também, que é uma luta contra, e o que foi falado no editorial, uma luta contra a classe dominante dentro da Venezuela, né? A elite venezuelana que tem lutado para se manter no poder, aliás, não para se manter no poder, para chegar ao poder e tentar dominar o país. Então, são alguns movimentos bem interessantes e que precisam de muita atenção e acompanhamento nos desdobramentos a respeito disso. E essa questão mesmo da Venezuela, com relação a ser parte, digamos, desse quintal dos Estados Unidos, é algo também de grande relevância para o que nós vemos nos noticiários. Porque o noticiário, se a gente abre a Venezuela, sempre vai ser o mesmo discurso. Parece que todos programam a mesma coisa para falar sempre o mesmo conteúdo. Muitos vão ressalvar a questão da crise econômica que a Venezuela está sofrendo nos últimos anos. Só que poucos desses noticiários falam que os Estados Unidos fizeram um embargo praticamente total à principal commodity venezuelana, que é no caso o petróleo. A Venezuela passou meses, anos, sem conseguir exportar grandes quantidades de petróleo. Exportava ali o mínimo por causa desse embargo norte-americano. E se um país É uma pressão, justamente. E se o país só tem uma commodity só, a sua principal commodity é o petróleo, e essa commodity é proibida desse país negociar, é lógico que ele vai entrar em uma crise econômica sem precedentes. Então, quando os noticiários vão falar sempre essa questão de crise econômica na Venezuela, eles não citam isso. Vocês podem analisar, ouvintes aqui do Historiante, que sempre quando fala em crise econômica da Venezuela, não fala desse embargo norte-americano, que foi reduzido agora por causa da guerra na Ucrânia. Devido a essa guerra que está ocorrendo na Ucrânia, já começou a ter aquela crise
na exportação do petróleo russo para a União Europeia. Já teve também para a própria Estados Unidos essa questão dos conflitos que estão ocorrendo ali no Oriente Médio. Aí o grande tanque de gasolina, né, do continente americano, os Estados Unidos, já disse, opa, vamos precisar aqui um pouco do petróleo venezuelano e tal. Agora lembre-se que os Estados Unidos, eles não querem essa negociação dessa forma. Eles querem um domínio mesmo, eles querem explorar, eles querem ali sugar o máximo possível dos recursos de qualquer país. E quando a gente fala aqui sobre essa questão da crise econômica venezuelana e desse embargo que os Estados Unidos estão fazendo lá, vocês tenham certeza que se essa crise que está ocorrendo no Oriente Médio, ela se agravar ali entre o Irã e Israel e começar a prejudicar as exportações de petróleo ali da Arábia Saudita para o Ocidente, e os Estados Unidos eles não retirarem Maduro do governo, podem ter certeza que é capaz dos Estados Unidos zerarem imposto, fazer assim um grande acordo de exportação de petróleo sem tarifas para os Estados Unidos. Podem ter certeza que eles fazem isso, porque quando apertar essa questão do tanque de gasolina, eles vão ter que recorrer para outros países. Veja só, o Ian do canal História Pública, ele fez uma observação que eu achei bastante interessante. O que é que está acontecendo nas eleições da Venezuela? Rapidinho. Nicolás Maduro está usando de algumas estratégias que não são estratégias, como é que eu posso dizer, boas, porque diante dele existe um inimigo que não aceita estratégias justas. É um inimigo que só aceita ou só lida com estratégias as mais podres possíveis. E aí eu vou tentar explicar isso de uma forma breve para a gente não se estender muito aqui, tá? E também não cansar o ouvinte. A burguesia venezuelana, ela é extremamente podre. Quando há a eleição do Hugo Chávez, o mesmo cara que participou do Caracaso e do lado da população, que fazia parte de um setor do Exército, que é um setor mais voltado para a esquerda. E aí vem uma informação interessante que o ouvinte pode querer saber. O Exército venezuelano, desde muito tempo, ele não é pró-burguesia, ele defende o povo. Ele tem uma série de indivíduos de baixa patente que é pelo povo. E que em diversas manifestações populares não foi reprimir o povo, foi defender o povo. O Hugo Chávez fazia parte desse grupo, que é um grupo majoritário do exército venezuelano. E aí, quando o Chávez ele é eleito, gera na burguesia venezuelana um sentimento de ódio, que a gente aqui no Brasil só vai sentir com a eleição da Dilma, que é a manutenção do governo do PT, e em como a burguesia aqui no Brasil, especialmente aí as classes médias, que são a capacho da burguesia, como é que elas sentiram ódio e raiva de, mais uma vez, um político progressista ter sido eleito no Brasil. Lá, os venezuelanos viveram isso bem antes, em 98, com a eleição de Hugo Chávez. Quando o Hugo Chávez subiu ao poder, ele já deixava claro: o governo vai ser para o povo, o governo não vai ser para a burguesia. E é o que ele vai fazer: estatização, criação dos conselhos populares, enfim, o poder sendo trabalhado diretamente com a população por meio de plebiscitos, e por aí vai. Isso vai gerar uma sensação e uma tentativa também, uma sensação de ódio, mas também uma tentativa de tomar o poder a todo custo. E é o que vai acontecer na Venezuela. Nós vamos ter dois momentos que vão marcar a história venezuelana. Um deles é o massacre de Ponte Laguno. No massacre de Ponte Laguno, a direita, que tem liberdade de expressão na Venezuela e que detinha diversas TVs venezuelanas,
eles instigaram a população a ir para as ruas para fazer manifestações. Nisso, o que aconteceu? Diversos manifestantes bolivarianos que apoiavam Hugo Chávez também foram às ruas. E aí daqui a pouco a manifestação estava de boa. Aí daqui a pouco começou a galera cair no chão morta. E tiro na cabeça. Tiro na cabeça. O que aconteceu? E aí anos depois a gente foi saber o que era. Tinham snipers nos prédios da cidade, mirando na cabeça dos manifestantes e atirando neles. Quem porra botou esses snipers lá foi a burguesia venezuelana com apoio da CIA. Isso não é teoria de maluco, não. Isso já está comprovado. Existia um pacto da CIA e um interesse norte-americano em que Chávez saísse do poder e ele voltasse para as mãos da burguesia venezuelana. O que a burguesia fez, meus amigos? Ela estava, como é que eu posso dizer? Fraudando, não. Eles estavam forjando que os bolivarianos estavam atacando a população que estava na manifestação pacífica. E eram eles que estavam atirando na população. Sendo que, na verdade, existem câmeras que mostram os snipers atirando nos caras. A burguesia venezuelana é podre nesse nível. É podre desse tipo. E aí vai ter um outro momento que vai ser o paro petroleiro, se não me engano. É esse o nome, paro petroleiro. Que é quando os grandes burgueses, os grandes donos de indústrias e fábricas lá, eles vão fazer um lockout, que é a greve dos... É uma espécie de greve, só que dos donos de empresas, né? Donos de fábricas. Para estrangular a produção de petróleo na Venezuela, para forçar uma crise econômica, para fazer com que o Chávez fosse retirado do poder. E isso só não aconteceu porque a população venezuelana, junto com o exército, defendeu Hugo Chávez. Ou seja, o exército lutou contra um golpe, de novo, né? Porque até nesse outro massacre de Ponte Laguno, a direita ela invadiu o palácio, tirou Hugo Chávez e colocou no poder o chefe do sindicato dos patrões venezuelanos. Isso não tinha nada a ver com a Constituição. O cara simplesmente foi aclamado presidente da Venezuela. E aí o exército foi lá, tirou o cara de lá de dentro e botou o Hugo Chávez de volta num movimento antigolpista do exército venezuelano. Então, assim, é um histórico muito longo, bicho. Resumindo, a burguesia venezuelana, ela luta com as piores armas, as mais podres possíveis, ao ponto de matar pessoas no meio da rua para botar a culpa no Hugo Chávez, para botar a culpa no movimento bolivariano. E aí nas eleições ela usou da mesma estratégia. Só que agora o Maduro está usando estratégias baixas também para, por exemplo, a cartela de votação da Venezuela. Depois, se vocês quiserem pesquisar, podem botar no Google aí, cartela de votação da Venezuela. O Maduro botou a cara dele 15 vezes na cédula, que é para o povo não errar e não votar e não deixar de votar nele, né? Agora, por que ele usou dessa estratégia? Que é sacana, é safada. Mas porque ele sabe que do outro lado ele tem uma galera tão podre e tão desgraçada que vai trazer tanta desgraça para a Venezuela que ele está também se dando ao luxo de usar ferramentas que não são assim tão democráticas. E aí vem uma coisa para eu fechar essa minha fala. Nenhuma eleição em qualquer país burguês que viva numa democracia, nenhuma, é um processo eleitoral livre de corrupção, livre de vícios. Nossa eleição presidencial, por mais que a gente diga que o sistema eleitoral ele é eficaz, e ele é. O nosso sistema eleitoral com a urna eletrônica ele é eficaz, mas ele não previne que nosso processo eleitoral ele seja eivado de vícios, do tipo de pessoas venderem seus votos, do tipo de pessoas serem coagidas a votar em fulano. Pega aí, pô, o caso da Havan. Pega o caso da Havan, o Luciano Hang. Lembra da eleição de 2018? Ele fazia vídeo com os funcionários, onde os funcionários eram obrigados a dizer que iam votar em Bolsonaro. Dono do Madeiro, Sim, também.
E aí pega as fake news que manipularam a opinião pública. Então não tem nenhuma eleição, por mais que tenha um sistema eleitoral sólido e robusto e eficaz como o nosso, não tem nenhuma eleição de qualquer país burguês, democrata, que não tenha vícios e não tenha estratégias de vencer que são erradas. Todos eles têm. Todos eles têm. O que acontece é que agora o Maduro também está usando essas estratégias porque ele sabe que do outro lado ele tem uma galera que é terrível. É tipo você tentar usar as mesmas armas ou armas ilegais para impedir que na Itália fascista, na Itália pré-fascismo, para impedir que Mussolini chegasse ao poder, para impedir que o partido fascista fosse eleito. Tipo, rasga a cédula dos fascistas. Isso é errado? É errado. Mas isso impede que um ideal violento como o fascismo ele chegue ao poder. E se ele chegou a esse motivo, se ele chegou a essa atitude, é porque se esgotaram as vias democráticas lá para resolver isso. E essa questão do que está ocorrendo na Venezuela é algo tão... afeta tanto a América Latina, que aqui o Brasil mesmo, um dos exemplos que está lá no editorial, que até comentei anteriormente, são essa questão das fake news. Eu e minha esposa, a gente já recebeu várias fake news. Teve uma delas mesmo que vinha um grupo, assim, era 4 ou 5 pessoas, assim, como se fossem torturados, com o braço assim esticado, sendo preso em gancho. E aí, numa pesquisa rápida, se descobre que aquilo ali é cena de um filme. Não é... E como veio a divulgação, era dizendo, é isso que o governo venezuelano está fazendo com as pessoas, prendendo e torturando. E na verdade era cena de um filme. Como essa notícia que nós lemos no editorial, dessa manifestante ucraniana que o pessoal já estava divulgando a fake news como se fosse uma Miss venezuelana. E isso e muitas outras que acabam sempre fazendo com que a população de outros países venha até essa ideia de que o governo venezuelano está perseguindo e torturando. E isso afeta os outros governos latino-americanos que querem uma saída diplomática, querem negociar, querem usar a diplomacia, porque isso vai fazer com que outros países, como por exemplo o governo brasileiro, acabe sofrendo pressões internas para que corte relações, venha a indicar que não reconhece o governo de Maduro, que faça parte também dos embargos econômicos. E tudo isso é baseado, muitas vezes, em uma pressão que surge a partir de fake news, de notícias falsas. E isso é algo que é extremamente prejudicial e é algo que é extremamente nocivo. Porque, como a gente bem sabe, essas fake news que estão sendo divulgadas, elas não são dificilmente, as pessoas vão fazer a verificação para ver se são notícias verdadeiras. E como eu disse, elas acabam sempre prejudicando, porque acabam muitas vezes causando aquela pressão externa, muitas vezes pressão a partir de mentiras. E isso é algo que também vai afetar, por exemplo, o governo brasileiro, porque aqui no Brasil a gente já vê o governo Lula sofrendo toda essa pressão para cortar relações com a Venezuela, ter algumas medidas contra a Venezuela. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar, não é a partir dessas medidas que o governo, por exemplo, uma próxima eleição, o governo venezuelano, ele vai ser alterado. Porque vai ser algo que vai ter que ter outra saída, vai ter que ser a partir de outras medidas que vão envolver muita diplomacia para conseguir resolver esse problema. Tem uma questão também que é bem interessante se a gente parar para pensar, aliás, 2 pontos, né?
pensar aqui a respeito de todo esse cenário de como isso está se movimentando. O primeiro é como que essa pressão norte-americana e a pressão europeia quanto ao processo eleitoral que aconteceu na Venezuela, entre aspas, a verdade que eles buscam, o que eles querem entender, tudo tal, e a pressão sobre o Brasil e sobre outros países para não reconhecer a eleição venezuelana, isso traz um enfraquecimento da América Latina, traz um enfraquecimento regional, e como que isso pode minar o comportamento aqui dentro e facilitar com que a entrada desses países dominantes, né, esses países ricos, possam chegar aqui. E a gente sabe muito bem como que essa chegada, o fim dessa história, no que isso pode ocasionar, né? E dentro disso ainda tem uma questão que na conversa que a gente teve aqui durante todo o episódio, eu fiquei pensando muito a respeito disso, é sobre como a mídia ela é importante e ela faz o favor e o desfavor da informação e da desinformação ao mesmo tempo. A gente traz aqui todo um contexto histórico, trouxe todo um movimento em cima de como a Venezuela está e o porquê que ela está nesse cenário hoje, e as informações que são passadas hoje pela mídia não são tão completas a respeito disso. E como que isso pode influenciar numa movimentação popular, né, num movimento contra uma análise criteriosa e uma análise verdadeira a respeito de sobre o que tem acontecido na Venezuela. Um desses pontos que são muito importantes e que a gente pode parar para pensar também é a respeito sobre a imigração de venezuelanos, porque é muito fácil a mídia hoje julgar e trazer questões a respeito da população venezuelana e desses refugiados, jogando contra o que está acontecendo lá na ditadura. Então, o discurso midiático, a forma com que tem sido apresentado isso é muito complexo. Por isso que é importante acompanhar e analisar muito de perto todo o contexto histórico, toda a análise que é feita em cima do tudo que causou, né, o cenário atual. A mídia venezuelana ela é muito parecida com a mídia brasileira, viu? Inclusive da baixeza. Teve um evento lá em que... mais uma tentativa de golpe na Venezuela, em que parte das forças armadas do alto escalão, juntamente com alguns setores da burguesia empresarial venezuelana, eles criaram o caos, botaram a população nas ruas e eles gravaram um vídeo onde eles anunciavam que o presidente tinha renunciado. Se não me engano, é nesse mesmo evento lá de Ponte Laguna. Porque eles contavam que, diante do caos, Hugo Chávez ia renunciar. Aí eles gravaram para lançar como se fosse ao vivo. Eles lá lendo, né? Ó, Hugo Chávez acaba de renunciar. Só que o Hugo Chávez nunca renunciou. Nunca renunciou. Mas mesmo assim eles foram lá e tentaram tomar o poder à força. Mas assim, a gente precisa lembrar que nós estamos na periferia do capitalismo, que a Venezuela é um grande produtor de petróleo e que isso interessa aos Estados Unidos. E se no país que produz petróleo não tem um governo favorável a ele, eles precisam desestabilizar de alguma forma. Então, tá tudo consoante com a política externa norte-americana, sabe? E aí, só para deixar claro, eu não estou dizendo que o Maduro não usou de estratégia para se dar bem na eleição, não, viu? Eu acredito que ele tenha se usado, sim. Agora, ele sabe quem é que está do outro lado. Nós sabemos quem é que está lá do outro lado na Venezuela. É uma burguesia suja que, chegando ao poder, vai fazer o diabo com os venezuelanos. Então, assim, é aquela máxima do... os fins justificam os meios, né? Desse fim justifica o meio, é a Maria Corina Machado, né? Que é essa que tentou se candidatar e botou outro representante, né, na eleição. Ela já falou abertamente, se não me engano, 2 ou 3 vezes em intervenção militar na Venezuela. Se você acha que um país que vai interferir militarmente e outro vai lá só por bondade, interferir em você aqui e tal, beleza, de boa, tchau.
Lógico que esse país que for interferir no outro vai querer algo em troca. E sem tirar os danos colaterais, né? O que vai sempre recair em cima da população civil, dos mais pobres. E essa direitista da extrema-direita, Maria Corina, falou abertamente, já em intervenção militar internacional. Ou seja, olha com que está, digamos, a outra força que está tentando tomar o poder na Venezuela. É como se alguém dissesse, não, os nazistas querem tomar o poder, rebata com flores. Rebata com poesia. Não tem como, pô. Cada um luta com as armas que tem, né? Pois é, então, assim, você não pode rebater o fascista com amor. Você tem que rebater o fascista com o pé na cara dele. Sabe? Então, é por isso que as eleições são extremamente controversas. Porque muita gente olha para a Venezuela e diz, o Maduro fraudou as eleições, como se eleições não fossem fraudadas. Gente, em 2018 no Brasil, as nossas eleições foram fraudadas. Não foi na urna. A urna registrou o voto certinho. Nosso sistema de eleição da urna, ele é seguríssimo. Mas isso não impede que a fraude aconteça, por exemplo, com a utilização de fake news. Isso é fraudar. E aí o ouvinte está descobrindo agora que numa democracia pode existir fraude, né? Sim, fraude, pô, existe. Fraude diversas. O Bolsonaro tentou novamente fraudar as eleições desse ano, de 2022, liberando grana para tudo quanto é gente, botando polícia rodoviária para fechar as estradas onde tinha eleitor de Lula. Isso é fraudar a eleição. Então a burguesia ela usa ferramentas as mais baixas possíveis. Não espero que ela alivie, não. E a gente lembra do Guaidó, né, que foi o entre aspas, presidente interino da Venezuela, que ele teve acusação, se vocês pesquisarem, ouvintes, é só pesquisar Guaidó e paramilitares, não é paramilitares, narcotraficantes. São milícias de narcotraficantes que ele tirou fotos. Ele estava sendo acusado pela justiça dessas fotos. Não era só uma fotinha e outra, não. Era tipo conversa ali. Depois ele tentou desmentir, dizendo que não sabia que aquelas pessoas eram narcotraficantes e tal. Mas eram. Quem é que não vai imaginar que pode ser ali algo contra a Venezuela, para tentar desestabilizar a Venezuela, porque eram narcotraficantes colombianos, e sabemos como esses grupos eles têm força militar, uma força armada assim, para conseguir causar instabilidade. Os Estados Unidos tentou. Só é vocês não esquecerem que tiveram aí milicianos norte-americanos que levaram um cacete de pescadores venezuelanos quando eles desembarcaram lá. O que é que eles iam fazer lá na Venezuela? Iam lá fazer origami de papel lá? Fazer aviãozinho de papel? Exatamente, a liberdade americana, que é primeiro com bombas, depois com tiros, depois com explosões, e depois, isso aqui você estava precisando de democracia. Infelizmente fizemos isso. Enfim, bora para o quiz, minha gente? Bora. Vamos lá. O quiz é o oferecimento de Cleber Roberto, né? Na semana que passou, não foi a passada, foi a retrasada, nós tivemos a pergunta: quando o Brasil ganhou suas primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos? E a resposta foi letra C, Antuérpia. Em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, o Brasil conquistou suas primeiras medalhas, com destaque para o seu primeiro ouro, que veio com Guilherme Paraense, na modalidade de tiro rápido individual. Essa foi a única medalha dourada do país naquela edição, em que o Brasil ganhou uma medalha de prata e outra de bronze. Legal, né?
Pois é. Aí ainda vivendo o espírito olímpico, né? Que já se apagou. A chama já se apagou. Vem aí ainda as Paralimpíadas, né? Que começam, acho que na próxima semana, se não me falha a memória. Ô, Kleber, o prêmio foi o quê mesmo? O prêmio foi o excelente diploma de PhD em pesquisa do Google na UTZ, Universidade Tadizoeira do Nego Meu Deus Di. do céu. E a pergunta dessa semana pra galera, qual é, cara? Vamos primeiro pro prêmio, que é também outro prêmio sensacional. Eu tive que mudar também, né, porque estamos no período eleitoral, aí eu disse, não posso colocar essa premiação porque ela envolve um determinado político. Isso aí, já estamos no período eleitoral, mas aqui vai um prêmio que é excelente, que todo mundo vai gostar, que é um MP3 com 10 horas de discurso de motivação coach. Assim, do jeito que Pablo gosta. Mas é do Marçal ou é do coach magnético? Magnético, do magnético, lógico. Ah, do não nosso, tem que ser do nosso magnético. Eu ia imãzinho de querer se geladeira. fosse do Marçal. Se fosse do Marçal, eu ia querer. É do nosso imãzinho de Você geladeira. quer torturar quem, Felipe, com esse MP3? Colocar na minha vizinhança aqui, entendeu? Colocar num alto-falante aqui que rola umas brigas aqui de vez em quando, aí colocar pra eles aqui, entendeu? Não, eu quero do coach magnético, pra eu botar assim pra ouvir e ouvir ele falando a língua de Enoch. E imita 10 horas animais. ouvindo ele. Pois é. Bom, qual é a pergunta dessa semana? A pergunta para o público dessa semana é a seguinte: qual a relação da Venezuela com o petróleo? E temos aqui as opções. A opção A: a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo. A opção B: a Venezuela tem pouco petróleo, mas é o de maior qualidade global. A opção C: a Venezuela é o país que mais produz, extrai petróleo no mundo. E a opção D: o petróleo venezuelano é responsável por cerca de 79% do abastecimento europeu, devido à guerra na Ucrânia. São aí as opções para a pergunta: qual a relação da Venezuela com o petróleo? E bora lá, galera, vamos lá comentar nas nossas redes sociais, lá na caixinha de comentários do episódio, falar a resposta de vocês. A gente quer saber as respostas que vocês postam lá pra gente poder comentar aqui, ver quem ganhou, ver quem acertou, quem não acertou, até pra gente saber pra onde a gente vai mandar o prêmio do Kleber dessa semana, não é mesmo? Então, não deixem de participar. Participem, mandem lá nas redes sociais, mandem na caixinha de comentários, comenta lá, deixa a sua resposta pra gente. Vamos para nossas indicações, a área aqui do momento que a gente faz a nossa curadoria gostosa desse fim de episódio. Vamos de curiosidade, Felipe? Para não perder o embalo. Bora, qual que é a da semana? Você sabe que o Brasil, ele passou por um processo de independência, né? Isso Exatamente. A independência do Brasil, oficialmente, aconteceu em 1822, né? Ok. Pronto, isso aí a gente já sabe. Agora me responda uma coisa. Se o Brasil, ele gigantesco como é, e composto por várias províncias, né? Se esse Brasil ele era tão grande assim, tão diverso, por que o Brasil não se dividiu em vários países, como a América Espanhola, e permaneceu unido? O que tu acha? Rapaz, nunca parei pra pensar nisso. O Kleber já sabe a resposta, eu não vou nem conversar com ele. Não sei. Essa eu vou assim, ó, não sei mesmo. Veja bem, a América Espanhola se dividiu todinha e o Brasil não se dividiu. Não existia um sentimento de Brasil, cada um fazia parte de sua província e tá ótimo, mas no final das contas não largaram o Brasil, né? Fizeram Brasil. Tem duas explicações. A primeira delas é a clássica, que está presente em diversos trabalhos e nos livros mais importantes da história do Brasil. José Bonifácio, juntamente com Dom Pedro I, né, que ainda não era Pedro I, ele era apenas o Pedro de Alcântara, eles foram visitando algumas províncias e meio que convencendo as elites locais a apoiar o projeto do Império, de que seria bom que Pedro fosse o imperador,
que as províncias se manifestassem, na verdade, se mantivessem unidas, e essa campanha deu certo. Porque a última província que aceitou fazer parte do Brasil, salvo engano, foi o Grão-Pará. O Grão-Pará queria se tornar um país independente, só que aí a campanha deu certo lá também e eles apoiaram e aderiram à ideia de um Brasil unido. Essa é a explicação 1. Aí tem a explicação 2, que envolve gente preta sendo escravizada. Antes da independência aqui no Brasil, teve a Revolução do Haiti. Você já chegou a estudar esse assunto na escola ou não? Cheguei a estudar, mas muito por cima. Pois é, lá no Haiti aconteceu uma revolução talvez a mais... a coisa mais extrema possível. Pessoas escravizadas, um belo dia, se organizaram e disseram: não quero mais esta porra. Se organizaram, quebraram suas correntes e mataram os brancos que eram seus senhores, fazendo assim uma das revoluções mais sangrentas, vamos dizer assim, mas também uma das mais potentes presente aqui na colonização nas Américas. Aí o que aconteceu, amigo? A notícia de que escravizados tinham feito isso chegou no Brasil. E os senhores brancos ficaram com medo. E agora? E se os meus escravos quiserem fazer a mesma coisa comigo que fizeram lá no Haiti? Isso fez com que as elites escravizadas, na verdade, as elites escravocratas, ficassem unidas. Elas fizessem um pacto de ajuda mútua. Isso criou neles um sentimento de identidade e fez com que eles se sentissem pertencentes a uma coisa só. Isso ajudou também o Brasil a não se separar em várias províncias. Eles se mantiveram unidos, com medo, os brancos com medo dos seus escravizados. E aí? Não sabia, muito legal, muito interessante. Não tinha essa informação. O Kleber quer se manifestar? Gostei. Não, tava só ouvindo aqui essa questão, principalmente da questão, por exemplo, do Haiti, que eu tava vendo até um documentário sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos. E eu lembrei exatamente isso também, quando o autor do documentário disse que nos Estados Unidos o medo era gigantesco dos sulistas, de que tivesse uma revolução dos negros e vai ser igual ao Haiti, vão passar o facão na gente. E aí, realmente, não foi praticamente todo o continente. Teve essa, digamos, o exemplo haitiano foi tirado como exemplo de que os brancos podem ter medo, porque o facão aqui corta. Bom, isso posto, vamos às nossas indicações, que são um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Felipe Monsanto? Exatamente, Pablo. Aquela galera que ajuda a gente todo mês, que não largou a nossa mão e que nos acompanha aqui, tem exclusividades com a gente. Então, as indicações vão ser especiais essa semana para 2 apoiadores, que é a Aciomara Coutinho e o Frederico Januzzi. Então, um abraço muito especial para vocês. Muito obrigado por acreditarem na gente e por apoiarem o nosso trabalho. As indicações dessa semana são especiais para vocês. Já que já peguei os apoiadores aqui, vou entrar nas minhas indicações já de uma vez. Eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir na semana passada, muito interessante, e fala um pouco também a respeito de jogada política, de como se criam relações, de como como são feitas negociações. A série chama A Diplomata, tá na Netflix, conta a história de uma mulher que ela se torna diplomata americana no Reino Unido e ela interfere ali num conflito que acontece no Reino Unido, tudo, tal, e se desenrola toda a série. É bem interessante, fala muito sobre política externa, vale a pena ali assistir um pouquinho. E eu tive em Brasília na semana passada, entre um compromisso e outro de trabalho, eu consegui dar uma passada ali no Museu Nacional e eu tive a grata experiência de conhecer o movimento das Afrolatinas 30 anos. O que é o Afrolatinas 30 anos? É um documentário, na verdade, sobre mulheres que são corajosas, inteligentes e visionárias que debatem
a trajetória delas, debatem todo o movimento dela nos últimos 30 anos aqui no Brasil e em toda a América Latina. Dentro da exposição, você tem a possibilidade de fazer algumas imersões através de óculos 3D, de realidade virtual, que é bem interessante. Quem estiver em Brasília está em exposição no Museu Nacional, está muito interessante. Mas tem um documentário a respeito dessas 14 mulheres disponíveis para todo mundo assistir, contando sobre a trajetória dela e o movimento, que está no site Afrolatina 30, o número, né? Deixa eu voltar aqui só para pegar o site que eu esqueci. Afrolatina 30 anos, o 30 é numeral, Afrolatina 30 anos.com.br. É um documentário muito interessante, vale muito a pena, super indico o documentário. E quem estiver em Brasília ou passar por Brasília nessas próximas semanas, visitar o Museu Nacional, que está de graça, a exposição lá. E de música, o Sam Smith, que é um cantor britânico, um cantor LGBT, ele lançou uma releitura de uma música dele do primeiro álbum com a Isa, que é uma cantora brasileira, e tá muito gostosinha a música, chama Lay Me Down, a música que ele lançou, e fica aí de dica de música para essa semana. A minha indicação dessa semana, eu vou fazer a indicação de um livro, digamos, não com base, mas devido a ter visto uma propaganda que apareceu para mim no YouTube quando eu fui assistir um vídeo. Essa propaganda apareceu algumas vezes, mesmo eu botando para bloquear, eu não queria ver, de um determinado canal que está fazendo aí um documentário sobre o Exército Brasileiro. E aí logo assim nos primeiros 3 segundos já dá para perceber, né, que deve ser aquele documentário super enviesado do exército heróico, blá blá blá, salvador da democracia, coisa e tal, não sei o que, e por aí vai. Então eu decidi aqui indicar esse livro, que foi um livro que eu até utilizei na minha monografia, quando eu fui fazer a minha monografia sobre a Guerra de Canudos, que é o livro de Frank McCann, que é Soldados da Pátria, História do Exército Brasileiro, de 1889 a 1937. E esse livro do McCann, ele vai falar sobre esse Exército Brasileiro como ele é visto por um historiador de fora, porque ele é um autor norte-americano brasilianista, ele estuda a história do Brasil, principalmente essa história do Exército. E aí ele vai abordar toda aquela ideia de que o exército brasileiro realmente até ali a década de 1930 não era um exército profissional, era um exército praticamente formado por grupos de milícias, era um exército que não tinha um aparato profissional básico, tanto que teve suas derrotas em Canudos, no incontestado, isso demonstrava que era um exército fragilizado, mesmo sabendo que Canudos tinha toda a sua força estratégica, assim como Contestado. Mas isso aí demonstrava que era um exército precário. E ele vai falar também sobre a questão do clientelismo dentro das Forças Armadas, ou seja, aquele negócio ali dos cargos já indicados de um para o outro. Vai ter aquela abordagem do, digamos, paternalismo dentro do exército ali, de que a gente faz, mas aí vamos fazer por tal favor, para manter o poder, para manter o status. E aí dentro de tudo isso aí também a questão desse clientelismo para manter um status quo, principalmente ali depois da revolta do tenentismo, ou seja, vamos entregar cargos tal para tentar amenizar a pressão. E vai até ali o governo Vargas, que é quando o exército se torna profissional e passa a ser realmente uma força moderadora dentro da política nacional, realmente uma força livre não somente do golpe de Estado, mas uma força que dá o golpe e permanece por um longo tempo governando o país. Então, se você acompanhou aí essa propaganda e já deu aquele torcida assim de nariz, já pensando, vixe, lá vem um documentário de Forças Armadas heróicas, nacionais, patrióticas, tal, eu indico o livro Soldados da Pátria, de Frank McCann.
que aí vocês vão ver realmente como é a história do Exército Brasileiro. E como música eu vou indicar uma da banda Metallica, Enter Sandman, lembrando que agora, no último dia 12 agora de agosto, fez aniversário o lançamento do Black Album do Metallica, e a outra música também de um álbum que está fazendo aniversário nos próximos dias, que é do Iron Maiden, e eu vou indicar a música The Longest Day, que é uma música que foi baseada no livro Mais Longo dos Dias, que fala ali sobre o desembarque no dia D, na Segunda Guerra Mundial. E são aí as minhas indicações para vocês. Vou fazer as minhas agora. Eu vou sugerir os 2 documentários que eu mencionei, que é o Puente Laguno e A Revolução Não Será Televisionada. Os 2 estão no YouTube, tá? Para assistir de graça. Eu assisti em 2013 e vou lhe confessar que mudou a minha visão sobre a história da Venezuela, completamente. Foi como desvelar, tirar a venda dos meus olhos e enxergar de uma forma melhor a história da Venezuela. E aí já se vão mais de 10 anos, né? E eles permanecem sendo extremamente atuais, os 2 documentários. E de música eu vou de The Most Beautiful Thing, do Bruno Major, e Amárrame, da Mon Laferte, que tem um tempo, acho que uns 2 anos que eu não sugiro música dela. É uma cantora chilena muito boa, Mon Laferte, e do Juanes, né, que embalou os corações adolescentes na década de 2010, né? Juanes, aquela música Para tu amor, não é despedida, nessa? Para tu amor. Essa música é assim, ó, pros emocionados dessa música é hino, faz chorar. Pois é, Juanes com essa cantora, Mon Laferte. Mon Laferte é uma cantora talentosíssima, compositora e cantora. E a voz dela é lindíssima, tá? Uma potência vocal fantástica. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio da Abemos Episódio, meus amigos! Abemos Podcast! Abemos. Subiu Fumaça Branca. Abemos Podcast. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora, você que teve essa paciência toda e está esperando o momento de dar um tchau coletivo com a gente. Saiba que é para você que a gente sobrevive, resiste e posta conteúdo aqui, apesar de toda sexta-feira estarmos só o pó de nós mesmos, né? Então, australiano do breakdance. Pois é. Então é isso, um grande abraço. E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau!